Na primeira tempestade vai vir e essa casa vai desabar. É assim que as pessoas têm levado suas vidas financeiras, sem base, sem princípio. Mas quando você constrói a sua vida financeira com uma fundação sólida sobre a rocha, pode vir a tempestade que for, essa casa não vai desabar. Porque depois do Cristão Rico, eu começo a ver a vida de uma forma diferente. Meus problemas financeiros foram acabando. Um financiamento da minha casa, que eu demoraria ainda 8 anos para quitar, digo para você que hoje eu tenho uma casa quitada. Posso dizer, graças ao Cristão Rico, eu estou em paz. Eu consigo ter uma vida financeira assim mais tranquila. Já me organizei, já não devo a agiota. Financeiramente eu não sou escrava. Graças ao Cristão Rico, né, hoje eu sou liberto. Tirando da Bíblia, que são fundamentos, você constrói uma casa sobre a rocha. Essa rocha é Jesus. O Cristão Rico realmente foi o caminho de como realmente livrar das dívidas, ter uma vida financeira equilibrada, poder fazer investimento, poder fazer renda extra, desenterrar talentos e saber onde eu quero chegar. Você serve o dinheiro ou o dinheiro te serve? Qual você escolhe? Olá, muito boa noite. Começou, aperte o play. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula 16 do Intensivão de Finanças Bíblicas. Isso mesmo, começou, aperte o play. Estamos iniciando mais uma aula abençoada nesse Intensivão de Finanças Bíblicas, que tem dia para começar e dia para terminar, isso mesmo. E tá rolando uma enquete aqui. Eu quero saber se você já preencheu. Coloca aqui essa enquete aqui, preenche aqui. Se você tá sabendo que na quarta-feira começa a segunda fase do intensivão, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças. Isso mesmo. Anota na sua agenda. Quarta-feira, às 9 horas da manhã, dentro dos grupos de WhatsApp, nós vamos enviar a Masterclass número 1, que é a nossa aula número 1. É uma aula gravada que você, eu tenho certeza, como super comprometida, vai assistir assim que a aula for liberada. Isso mesmo. Então, eu quero saber a enquete aqui, ó, se você está sabendo que a segunda fase, mão na massa, do intensivão começa nessa quarta-feira, às 9 horas da manhã. Muito bom. Eu tô vendo aqui os super comprometidos, super comprometidas. Que bom que você tá aqui hoje. Então, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula 16 desse intensivão de finanças bíblicas. Tá rolando uma enquete aqui, não deixa de preencher para você ficar sabendo do intensivão de finanças bíblicas segunda fase, isso mesmo. Uma enquete sobre o início da Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças. E o tema da aula de hoje é como começar a ter suas finanças controladas. Isso mesmo, porque aqui no intensivão, lembra, a gente já falou de dívidas, já falamos de investimentos, já falamos de renda extra, já falamos de como começar a empreender, já falamos sobre negócios e muito ainda vai ser abordado na segunda fase desse intensivão, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que já vai começar. Tá aqui, ó, dentro da enquete aqui. Fica de olho que no seu grupo de WhatsApp, porque eu vou mandar o link da Masterclass número 1,
quando começar a segunda fase da Semana Cristã. Você vai assistir essa aula, vai entrar na comunidade do Facebook, que vai estar liberada apenas durante a Semana Cristã, e logo abaixo do vídeo vai ter um botão para você entrar na comunidade fechada do Facebook durante a Semana Cristã. E você também lá vai poder pegar o seu caderno de exercícios. E o que você vai fazer? Você, na segunda fase do intensivão, Semana Cristã, mão na massa, vai ser super comprometida, super comprometido. Se você ainda não está dentro de um dos grupos de WhatsApp, entra, aproveite, tenha a experiência completa desse curso. E o link para você entrar direto no grupo, eu sei que tem gente que pergunta, é cristãorico.com/grupo. Hoje aqui nessa aula, eu continuo trazendo para você um conteúdo de muito valor para a sua metanoia financeira. E o que é metanoia financeira? É a transformação da sua mente, isso mesmo. Porque eu sei que você está aqui porque quer ter as finanças controladas, sair das dívidas, sair do vermelho, fazer sobrar dinheiro e começar a investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida. Então, eu já falei aqui nas aulas alguns passos importantes para você conseguir isso. Mas, às vezes, pode ficar com alguma dúvida de como começar, quais os primeiros passos que você precisa dar. Mas antes eu preciso fazer uma rápida recapitulação aqui com você, que eu já te falei nas aulas do intensivão sobre a lei da multiplicação, lembra? Quem já assistiu às aulas anteriores do intensivão? Escreve aqui para mim, quem já assistiu todas as aulas anteriores e está em dia. E escreve para mim quem vai colocar as aulas em dia nesse final de semana. Então, escreve assim para mim, eu estou em dia com as minhas aulas, ou quero ver os super comprometidos que, ó, final de semana eu coloco em dia minhas aulas. E a gente já falou aqui também a importância de se multiplicar as sementes que Deus coloca em nossas mãos. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, elas estão numa playlist no YouTube, mas logo, logo vão sair do ar, ó. Tá todo mundo tudo em dia, então você que não tá em dia, mas tá aqui, ó, se comprometendo comigo, que final de semana coloca tudo em dia. É um combinado da gente, hein? Depois não vai chorar o leite derramado. Então, fica aqui comigo nessa aula até o final, porque logo mais eu vou te contar também mais novidades sobre a Semana Cristã. Eu controlo minhas finanças mão na massa, tá bom? Lembrando que ela é a segunda fase desse intensivão que vai começar, e não são simples aulas gravadas, não. É um evento com uma experiência completa para você já começar os primeiros passos para a sua transformação. E tem muita gente ainda se inscrevendo aqui para o intensivão. E eu quero agradecer a todos os super comprometidos, super comprometidas que indicaram e recomendaram esse curso para mais pessoas. Eu tenho ouvido falar direto, olha, eu indiquei seu curso para meu paciente, eu indiquei o seu curso para o meu vizinho, então isso é muito bom, sinal que você está sendo bênção na vida das pessoas à sua volta. Isso me alegra muito, eu tenho certeza que recomendando esse curso para outras pessoas, você está plantando sementes importantes na vida dela também. Então, em respeito a quem é novo por aqui, eu vou me apresentar rapidamente. Sim, eu sou Tayla Campos, mentora da vida financeira do Cristão Rico. Sou economista e advogada especialista em dívidas. Eu passei anos da minha vida vivendo como uma escrava dos consignados e das dívidas, até que eu aprendi que a solução para uma boa administração financeira está na prática dos princípios bíblicos sobre finanças. E isso se tornou meu chamado, minha missão de vida. Hoje eu já ajudei milhares de vidas a serem transformadas com os ensinamentos que eu trago aqui para você. Tudo isso e muito mais, exemplos, você pode ver no documentário que está no ar, mas vai sair também em breve. Então, se você ainda não viu o documentário, assiste que está dentro do canal do YouTube. Aproveita aqui
já se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, e também segue a gente no Instagram, @cristãorico, se você ainda não está seguindo. E essas pessoas que eu mencionei aqui, pessoas que eu já ajudei, uma delas é o meu mentorado Leandro, que saiu das dívidas e se tornou um investidor. É incrível que, para você ver como os vídeos são feitos de uma forma muito espontânea, o Leandro, ele mandou um vídeo que o áudio não tá meio baixinho. Então, eu peço para você, nesse momento, ter um pouquinho de paciência, aumentar o som quando entrar o áudio do Leandro, porque ele fala um pouco baixinho, mas você vai conseguir ouvir e depois eu explico o que ele está falando. Vamos lá, olha só o caso do Leandro. Olá, eu sou o Leandro, aluno do programa completo Cristão Rico, e eu estou aqui para testemunhar alguns milagres que vêm acontecendo na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família, através do programa. Quando nós iniciamos o programa, nós estávamos com bastante dívidas, e com toda a instrução que a gente recebeu desse programa, a gente conseguiu reduzir em vários âmbitos da nossa vida, inclusive o empréstimo, nós tínhamos no banco um valor de R$ 1.500, a gente tinha cheque especial no valor de R$ 2.000, e nós conseguimos também reduzir os gastos de compra de cartão de crédito mais de R$ 900, e também reduzindo com gastos de água, energia e internet, um valor de R$ 1.100 anual. Para nós é um diferencial muito grande. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos fazer sobrar dinheiro do nosso salário, e também já estamos investindo com toda a instrução da equipe do Cristão Rico. Quero agradecer a todos. Muito obrigado pelo apoio do Cristão Rico. Que Deus abençoe. Amém. Olha só, o caso do Leandro, ele saiu de endividado a investidor em apenas 60 dias. Sim, estava bem baixinho o áudio dele, então por isso que eu tô te explicando aqui. O Leandro, ele tinha muitas dívidas e ele não é um caso isolado. Eu já te mostrei aqui dentro desse intensivão mais de 20 depoimentos de pessoas diferentes que conseguiram transformações semelhantes, aplicando o método que eu desenvolvi de administração financeira com base em princípios bíblicos. E eu poderia aqui ficar o resto do ano, nos próximos dias, só mostrando vídeo de pessoas que se transformaram de uma forma semelhante. Eu sei que você pode pensar assim, parece bom demais para ser verdade, mas saiba que é possível sim, e você apenas precisa saber como fazer isso. E na aula de hoje eu quero me dedicar a responder uma pergunta que muitos me fazem, sim, que você pode pensar assim, tá bom, doutora, eu vi os testemunhos, mas me diga, o que o Leandro, as pessoas que eu vi aqui, por onde que eu começo para ter as finanças controladas? Eu vou te responder isso agora. E fica até o final, que na aula de hoje tem palavra-chave, frase da aula. Lembrando que a palavra-chave vai liberar o seu certificado gratuito de participação, que você tem que estar dentro de um dos grupos de WhatsApp. Então, vamos lá. Todo começo se inicia na nossa mente com a tomada de uma decisão, não é verdade? Se você não viu a aula da mentalidade do cristão que prospera, ela é muito importante para você entender isso. E vamos lá. Quando a sua decisão é tomada com base em princípios, ela é muito mais sólida, pois suas decisões são edificadas sobre a rocha. E essa rocha, nós como cristãos sabemos que é Jesus e são seus ensinamentos. Eu vejo muitos educadores financeiros ensinando muitas coisas na internet, mas o fato é que eu preciso te alertar que alguns não estão ensinando de acordo com princípios bíblicos. Eu sei que você também já sabe que princípios bíblicos são muito mais fortes do que qualquer regra isolada que o homem já inventou. Eu passei por uma faculdade inteira de direito, mas você não precisa, porque eu vou te ensinar a diferença hoje de regras e princípios.
Na faculdade, a gente ensina que, ó, princípio é algo que você deve cumprir, não importa o que aconteça. Regras, você tem exceção. Então, quando você está com base em princípios, isso é muito mais forte, isso é alicerce, isso é fundação. Aqui no intensivão, a gente está construindo a sua fundação. Você quer construir a sua vida financeira sobre a rocha? Lembre-se que primeiro você precisa ter uma boa fundação. Não adianta querer começar pelo telhado, pelas paredes, não vai funcionar. Já tentou construir uma casa sobre areia? Também não vai ficar em pé. Então, nosso foco aqui, nesse momento, é ajustar a sua mentalidade para seguir os princípios bíblicos. Na aula anterior, eu já te falei aqui de 12 princípios importantes, e se der tempo aqui eu repasso algum deles com você, mas eu quero te reforçar que com princípios bíblicos fundamentais, existem alguns que eu preciso explorar um pouco mais nessa aula, avançar o entendimento deles, para você entender por onde que você deve começar a ter suas finanças controladas. Então, nessa linha de princípios, para começar a ter suas finanças controladas, você precisa saber quais são esses princípios que você precisa seguir. Então, vamos lá. Primeiro deles, e um dos mais importantes, que são dos alicerces, como eu estou te falando, que é o princípio da boa mordomia, isso mesmo. Então, o princípio da boa mordomia. Lembrando que os horários do intensivão de finanças bíblicas, no final de semana, eu vou contar no final dessa aula, tá? Fica aqui comigo que a gente já na semana que vem vamos ter umas mudanças de horário bem importantes para você saber. Então, o princípio da mordomia. Se você crê na Bíblia, eu preciso te dar essa notícia. Seu dinheiro não é seu. Isso mesmo. A Bíblia nos ensina que existem duas partes de responsabilidades diferentes quando se trata de dinheiro. Uma parte é a responsabilidade de Deus, sim, e a outra parte é a nossa responsabilidade. Quando eu vejo alguém com problemas financeiros, eu logo penso, qual parte foi que essa pessoa deixou de fazer? Sim, foi a pessoa que deixou de fazer, porque Deus nunca deixa de fazer a parte dele. Se há algum problema, é porque a pessoa não fez algo que devia ter feito. Então eu começo a conversar com essa pessoa e logo ela diz, doutor, eu não sei porque Deus está permitindo eu passar por tantos problemas financeiros. A pessoa começa a falar assim, é castigo de Deus. E aí nessa frase eu já percebo que o principal problema é que essa pessoa não entende a base bíblica para lidar com as finanças. Sabe por quê? O papel de Deus, ele com certeza já fez. Ele não falha. O que faltou para essa pessoa foi entendimento do que ela devia fazer, com a parte dela. E eu vou te ensinar isso com base bíblica. A Bíblia afirma categoricamente que Deus é o único dono de tudo. Em Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Ageu 2:8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E assim eu poderia citar vários outros versículos que reforçam que tudo é de Deus. Tá fazendo sentido para você? Eu tô te ensinando aqui, ó. A gente tem, como finanças à luz da Bíblia, esse entendimento que tudo é de Deus. Amém? Então, você precisa ter esse entendimento. Os judeus sabem muito bem disso. E não é à toa que são uma das nações mais prósperas do mundo. Então, se queremos ser seguidores de Cristo, devemos reconhecer que Deus é o dono de tudo que temos. Isso mesmo. Então, se você não conseguir renunciar a tudo que você tem, provavelmente você não está seguindo Jesus. Eu vou te explicar melhor. Veja só em Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós
não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja aqui que é uma premissa para seguir a Cristo, renunciar a tudo e reconhecer que Deus é o verdadeiro dono de tudo. Aí nesse momento você vai falar, pronto, agora ela vai me falar que eu tenho que dar tudo para a igreja, que nada é meu. Não é nada disso, para tudo. Eu já vou te explicar melhor. É uma introdução para eu estar te abrindo os caminhos e o entendimento. Era necessário que eu trouxesse você até aqui. Pega essa chave aqui, a papel e caneta na mão, anota. A verdade é que Deus nos testa algumas vezes, nos perguntando se realmente estamos dispostos a renunciar a todas as nossas posses, inclusive as que mais gostamos. Sim, foi assim que ele fez com o jovem rico que decidiu se apegar às riquezas. Teve uma aula até que eu falei da história do jovem rico, está nas aulas anteriores aqui do Intensivão. Outro exemplo disso na Bíblia é o Senhor, quando ele disse para Abraão, toma seu filho, teu único filho, Isaque, a quem ama, oferece-o em holocausto, em Gênesis 22, 2. E quando Abraão renunciou a seu bem mais precioso que possuía, o seu filho, Deus logo providenciou um cordeiro para a oferta e poupou Isaque. Por quê? Porque, na verdade, era o coração de Abraão que estava sendo testado ali. Então, era a fé de Abraão que estava sendo testada. Era a boa mordomia de Abraão que estava sendo testada. Assim como foi com o jovem rico. Era o coração dele que estava sendo testado. Então, se tudo que somos e temos pertence a Deus, somos mordomos, somos administradores do que é dele. E devemos cuidar como se não fosse nosso. Devemos não desperdiçar. Deus não quer que você desperdiça. Então, assim como já falou a Yolanda falou muito claro nisso. Então, a gente deve viver como bons mordomos, administrando bem o que é do Senhor. E esse é um conceito muito importante de finanças bíblicas, que eu quero que você pegue aqui. Jesus usou o conceito de mordomia, nos ensinando em Lucas 12, 42. Anota esse versículo aí. Lucas 12, 42. Isso mesmo. Lucas 12, 42. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no devido tempo? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Olha só, um administrador fiel e sensato. Então, como é que você deve praticar a boa mordomia? Então, embora nessa parábola Jesus ele está se referindo a principalmente coisas espirituais, ele não deixou de incluir o aspecto natural e financeiro aqui, uma vez que nossos bens também são deles. Por quê? Prestaremos contas do que fizermos com o que eles nos deu. A nossa vida, a nossa família, nossa casa, nossos talentos, nossos bens, tudo é do Senhor e devemos prestar contas disso e administrar tudo isso como Ele nos confiou. Uma parte do nosso dinheiro volta a Deus na forma de contribuições, dízimos, ofertas, mas o restante, isso eu quero que você pegue essa chave, não deixa de pertencer a Ele e você deve administrar. Deve ser usado da maneira correta, bem administrado. Esse é um princípio que deve ser entendido e vivido antes mesmo de qualquer contribuição, que é só um dos aspectos da boa mordomia. Então, eu sempre digo que você não deve ser fiel apenas nos 10%, ou seja, quanto lá você devolva a Deus. Você deve ser fiel no 100%, porque segundo a Bíblia, tudo é de Deus. E como é que é ser fiel no 100%? É aplicar os princípios bíblicos, é não desperdiçar, é não ser
escrava do dinheiro, não passar a vida pagando contas, não pegar esse dinheiro só para pagar juros. Esse é um conceito de mordomia muito importante. Nós somos apenas administradores e devemos ser capazes de bem administrar tudo aquilo que Deus nos dá segundo os seus princípios. Olha só que forte isso. E dentro disso está multiplicar, que foi um dos 12 princípios que eu já te ensinei em aula anterior, que foi a lei da multiplicação. Faz sentido para você? Essa aula aí aqui é muito importante você prestar atenção e importante sim. E eu vou desenvolver mais aqui. Eu sei que está surgindo algumas dúvidas e eu vou desenvolver aqui com você. Por quê? Porque ao ler a parábola dos talentos, a gente encontra esse conceito de mordomia, de ser fiel, que se aplica a todas as áreas das nossas vidas, inclusive a financeira. A parábola dos talentos eu já te falei em aulas anteriores, Mateus 25, 14 a 30. Então, honrar ao Senhor com os nossos bens inclui a boa mordomia. Deus nos confia o que é dele e ainda nos dá a liberdade de escolha, de usufruirmos o que nos foi confiado. Isso está em Lucas 19, 13. Anota aí, Lucas 19, 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Então, no entanto, o fato de Deus nos deixar a escolha e a decisão do que faremos com o que ele nos concede, não significa que não haja uma forma correta de administrarmos o que é dele. É como se você fosse o Senhor, aqui, ó, os seus 10 servos seus, disse: vai lá, deu-lhes 10 minas, negociar até que eu venha. Então, isso significa que não é porque Deus está te dando isso para administrar, não tem uma forma certa de administrar. Tá pegando? Eu estou abrindo sua mente que existe sim uma forma certa de administrar, tá bom? Então vamos lá, vamos evoluir aqui. Deus espera a fidelidade dos seus mordomos. E eu tenho te perguntando, mas como é que eu aplico esses princípios na minha vida? Eu vou te falar hoje, pega aqui. E com base bíblica, Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, o que Deus quer? Fidelidade. Eu vou explicar melhor o que é fidelidade. Boa mordomia nas suas finanças. Observe que Jesus, ele não, nessa passagem de Lucas 16, 10, nesse versículo, ele não se refere apenas à honestidade, mas também à fidelidade. Quem é fiel no pouco. Então, isso significa que o bom mordomo não é o que não rouba ou não lesa o seu senhor, mas também o que se mantém no propósito que lhe é confiado e administra tudo que lhe é confiado. Então, assim, quem é fiel no pouco, ser fiel é muito mais do que, eu não vou, eu não vou roubar, eu não vou ser desonesto, mas ser fiel é você, olha, eu te dei essa missão, eu te dei esse propósito e você vai até o fim. É mais do que lealdade e confiança, é dedicação ao que foi combinado. Então, pega essa frase aí que eu vou te aprofundar com ela. É usar as sementes que Deus coloca em suas mãos como uma forma de dedicação ao que foi combinado, aos seus propósitos, ao seu propósito de vida, ao propósito de Deus. Deus espera mais de nós do que simplesmente boa vontade e sinceridade. Ele espera que sigamos as instruções que ele nos deu e o propósito revelado em sua palavra. Em 1 Coríntios 4:2 diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso,
requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, a mordomia não envolve somente a administração correta dos nossos bens, mas também dos dons e talentos que o Senhor confiou a cada um de nós. 1 Pedro 4,10 diz: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Outro dia eu respondi uma mensagem no Instagram, onde a pessoa estava falando assim: tá bom, doutora, eu preciso desenvolver meus talentos, eu não sei cozinhar, não sei costurar, estou sem renda, o que eu faço? Aí eu respondi para ela: ótimo, estamos alinhando aqui possibilidades. Você já falou tudo que você não sabe fazer. Agora você começa a falar as coisas que você sabe fazer, que você gosta de fazer, que a gente chega nos seus talentos, que talvez você nem sabe e poderia estar fazendo renda com ele. Então, usar bem seus talentos também é um passo importante para começar a sua aplicação da boa mordomia. Então, pega aí, ó. Quem pensa, para aplicar princípio bíblico é apenas eu devolver o dízimo, aí, ó, quem estava com dúvida de uma coisa, é se você saber se você não está enterrando os seus talentos. E usar bem os talentos, tanto os financeiros, também é importante, que é o dinheiro que passa pelas suas mãos, quanto também seus dons e habilidades são talentos, isso é, usando de forma sábia, isso é boa mordomia. E eu quero que você pense muito nessa aula. Por quê? Porque eu não estou falando aqui apenas de dinheiro, não. Eu falo de qualquer dom que Deus te deu, talento, tudo isso para servir os propósitos de Deus, tudo aquilo que Deus coloca em suas mãos. Mas lembre-se de algo muito importante. Nossa relação com o nosso dinheiro é um excelente termômetro da atitude do nosso coração em relação à mordomia em geral. Olha só, sabe por quê? Porque haverá prestação de contas. Cristo também nos ensinou que a mordomia é um cuidado temporário que pertence a outra pessoa. E o que o verdadeiro dono exigirá uma prestação de contas da administração depois. E eu sei que isso é muito forte e eu quero que você preste atenção aqui. Esse assunto para como começar a ter suas finanças controladas, precisa que você tenha esse entendimento. Isso aqui que eu estou te dando é sabedoria, viu? Sabedoria que eu acho que você não vai encontrar em outros lugares da forma como eu estou te passando. O dono de tudo exigirá uma prestação de contas daquilo que ele te confiou. Anota aí. Isso é poderoso. Então, eu tenho certeza, se você que está aqui, ó, pegando essa chave aqui, eu quero que você entenda muito bem esse ensinamento aqui hoje, tá? Pega essa chave aqui a respeito da boa mordomia e da prestação de contas. É muito forte. Eu tô vendo, eu tô entendendo, tudo pertence a Deus. Tô entendendo. Você vai ver que você vai olhar para o seu dinheiro, você vai fazer diferente na sua vida financeira mesmo. Lembrando que, falando em fazer diferente, a segunda fase, que é a Semana Cristã em Controle das Finanças, nós teríamos 4 masterclass, 3 aulas de reforço. E os horários vão mudar, mas, ó, as masterclass são 4 aulas gravadas, preparadas para você, que vai começar na segunda fase. O dia está aqui, ó, a equipe colocou aqui, ó, nos comentários para começar. E a aula gravada vai ser liberada às 9 horas da manhã. Isso não quer dizer que você tem que assistir às 9, não. Você pode assistir o primeiro horário que você tiver durante o dia. Pode ser no horário do seu almoço, pode ser assim que você sair do trabalho. Eu quero que você, olha só,
Não vai ser 9 horas da manhã ao vivo. Fique em paz, sim. É uma aula especial para você e essa é gravada. Ficou feliz? Então, muito bom. Quero ver você feliz, isso mesmo. Só que as aulas de reforço, essas sim são sem gravação. Essas serão ao sábado, às 17h07 e também à noite, tá? Na terça-feira à noite. Então, importante, mas isso depois que começar a segunda fase, que é a Semana Cristã, eu controlo minhas finanças. Muito bem. Eu quero que você foque aqui e não perca nenhum conteúdo, que eu sei que você está ligado. Então, quando estou entrando aqui no aspecto importante, que é a prestação de contas, na visão bíblica, eu preciso evoluir com você aqui esse ensinamento. Pega comigo. Lucas 16, 1 e 2 está assim: e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico. Lucas 16, versículos 1 e 2. E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Então, nesse versículo bíblico, a gente tem um exemplo, nós temos vários outros, que uma boa mordomia é louvada, mas também uma má mordomia é punida. Ou seja, o que é fato aqui, quero que você saia dessa aula tendo esse entendimento, que ninguém pode fugir da prestação de contas. A gente vê isso nos exemplos de Jesus, na parábola das 10 minas, e também na parábola dos talentos. Olha só, Lucas 19:15. E aconteceu que, voltando, depois de ter tomado o reino, disse que lhes chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Olha só, qual foi a prestação de contas? E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles, em Mateus 25:19. Então, esta é uma ênfase encontrada em toda a Bíblia. Na carta aos Hebreus também fica evidente que a prestação de contas é para todos e que nada passará despercebido aos olhos de Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, está lá em Hebreus 4:13. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Ou seja, Deus sabe o que você está fazendo com as sementes que Ele coloca nas suas mãos. Ele está vendo e você vai ter que prestar contas para Ele. Tenha certeza disso. Tenha certeza que você vai prestar conta para Deus também do dinheiro que Ele colocou nas suas mãos, no passado, no presente, que vai colocar no futuro. Então, escreve aqui no chat agora, que eu quero que você reconheça aqui nessa aula comigo o seguinte. A frase que você tem que escrever agora é: eu vou prestar contas para Deus também do dinheiro que Ele me confiou. Então, importante você tem que ter entendimento disso, que você vai prestar contas também do dinheiro que Ele te confiou. Importante, eu vou prestar contas, olha aqui, ó, a equipe já colocou, para Deus também do dinheiro que Ele me confiou. Então, a equipe colocou aqui, ó, para você ver que ninguém vai fugir da prestação de contas. E Deus é tão justo que eu vou evoluir mais aqui com você, porque você vai falar: nossa, mas como é que eu faço? Deus, o que Ele me confiou? Deus é Deus de justiça. E a prestação de contas, sabe como é que vai ser? Segundo a capacidade de cada um. Isso mesmo. Alguns ficam com medo da prestação de contas, como se não fossem capazes de lidar com o que Deus lhe confiou. Mas há um princípio inquestionável na mordomia instituída por Deus, que é: Ele, em sua sabedoria e justiça,
nunca pedirá a alguém para fazer alguma coisa que essa pessoa não consiga fazer. Então, você tem que ser fiel no pouco para ser posto no muito. Olha como Deus é justo. Ele te coloca, o que ele coloca nas suas mãos, ele espera que você seja fiel. E aí você está pedindo mais, mas vem cá, você está sendo fiel com o que ele já colocou nas suas mãos? Ele nunca trata conosco da mesma maneira que ele trata com a outra pessoa. Ele não lida com a gente no atacado. Ele lida com a gente de cada um, segundo a capacidade de cada um. Na Bíblia fala, parábola dos talentos, a um foi dado tanto, outro tanto, e tudo será cobrado segundo a capacidade de cada um. Ele conhece as nossas limitações e a nossa capacidade. Ele sabe que não somos iguais uns aos outros, que uma soma de fatores coloca cada um de nós em posições diferentes. Em Mateus 25:14, eu reafirmo isso com você, na parábola dos talentos, deu 5 talentos a um, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Talvez você nunca tenha lido esse versículo da Bíblia dessa forma. Então, eu quero que você entenda que isso daqui é importante para a prestação de contas. Por quê? Aqui temos uma chave para a verdadeira prosperidade. Devemos entender os princípios bíblicos de administração e aplicá-los à nossa vida. Devemos saber as leis do jogo do dinheiro que Deus definiu em sua palavra. E conforme a sua capacidade de agir, de acordo com as leis, ele vai te entregar mais recursos. E não sou eu que estou falando, não, que vai dar mais, não. Deus dá segundo a capacidade de cada um. Agora a cabeça explodiu. Agora a cabeça explodiu. Eu vou prestar contas e Deus dá segundo a capacidade de cada um. Então, agora realmente, eu preciso que você pegue essa chave. Capacite-se com os talentos que você tem. Invista em sua inteligência financeira. E foi exatamente isso que a minha mentorada Patrícia fez. Ela investiu em conhecimento em apenas 60 dias, já limpou o seu nome do Cearasa, saiu de endividada a investidora. Olha só, o caso da Patrícia, eu quero edificar na sua vida, porque testemunhos edificam, você vê. Se ela fez isso, e eu posso estar numa situação igual, eu também posso. Também pode acontecer comigo. Olha só o caso da Patrícia que eu quero te mostrar. E graças a Deus que fizemos, porque através do trabalho do Cristão Rico, através da doutora Tayla, a gente adquiriu conhecimentos onde em 60 dias eu consegui quitar os 3 dos meus empréstimos, consegui limpar meu nome no SPC e Serasa e consegui equilibrar minhas finanças de forma que cabe dentro do meu orçamento, né, fazendo mais com menos, fazendo renda extras e enfim, graças a esse trabalho, eu hoje saí da condição de endividada para investidora, através dos conhecimentos conquistados. Eu hoje posso dizer, graças a Deus é o Cristão Rico, eu, Patrícia, controlo as minhas finanças. Amém. Olha só o caso da Patrícia. Voltando aqui, voltei. A Patrícia, ela limpou o nome do Serasa, saiu de endividada e se tornou investidora em 60 dias. Ela entendeu que ela precisava agir, ela precisava desenterrar talentos, ela entendeu que ela ia prestar contas do dinheiro que estava na mão dela. E se você quer ter esse tipo de transformação e busca esse conhecimento para colocar em prática e se tornar um melhor mordomo, eu te convido a participar e se inscrever, se você ainda não está inscrito, na Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que é um evento fechado, segunda fase aqui do Intensivão. Se você ainda não está em um dos grupos do WhatsApp, você provavelmente não está inscrito, porque a Semana Cristã não vai ser aqui aberta.
Então, você precisa do link cristãorico.com/evento e se inscrever se você ainda não se inscreveu. A Masterclass número 1 vai ser liberada às 9 horas da manhã e você precisa, assim que for liberada, achar o melhor horário durante o seu dia para assistir rápido, porque vai sair do ar em breve. Então, você deve ter visto, vai sair do ar todo o evento, viu? Então, você tem que estar em dia. Ah, lembrando que eu não tenho vaga para mentoria nesse momento, como você está vendo da Patrícia, mas se algumas pessoas pedirem, e muitas pessoas pedirem, na verdade, eu estou vendo aí, no final do intensivão, talvez eu abra algumas poucas vagas, tá? Mas é importante agora você entender, ó, não tem vaga para mentoria, mas eu tenho que ser super comprometida, super comprometido, do começo ao fim, para o intensivão de finanças bíblicas que você se inscreveu de forma gratuita. É importante você ser super comprometida com isso. Aquilo que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. Dê esse sinal para você mesma. E, na verdade, essa resposta para Deus, olha, Deus, eu comecei algo, eu me inscrevi em algo, eu vou até o final. Sabe assim, lembra que tudo que você já começou na sua vida e que você não foi até o fim. Diga que para você agora, que aqui no intensivão de finanças bíblicas, vai ser até o final. É hashtag começou, não para mais. Eu quero que você entenda isso. Hashtag começou, não para mais. Tá bom? Até o final, estamos juntos aqui no intensivão de finanças bíblicas. Então, ó, você deve ter visto que a Patrícia disse que aprendeu a fazer mais com menos. E isso faz toda a diferença. Tem gente que acha que precisa economizar a qualquer custo. E isso não funciona. Só te faz cada vez mais ter uma mentalidade de escassez. Um bom mordomo não trabalha na escassez. Como assim, doutora? Eu achei que na vida financeira você ia me falar aí, economiza tudo, não gasta nada que está resolvido. Olha só, o bom mordomo trabalha na abundância e administra com conhecimento, com sabedoria, aquilo que Deus lhe confia. E eu vou falar mais sobre isso justamente na Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, onde eu vou te ensinar 3 erros que eu cometia na minha vida financeira, que eu quero transbordar na sua vida para você não cometer na sua. Mas você precisa se assistir, viu? E se inscrever na segunda fase aqui do intensivão, que é a Masterclass número 1. Agora que você já entendeu que um bom mordomo de Deus não trabalha na escassez, mas na abundância, para você continuar tendo esse processo para ter suas finanças controladas, eu quero reforçar com você também uma revelação importante que existe na parábola dos talentos. Eu vou te contar algo que é muito sério, que eu levo muito a sério nas minhas mentorias, e é bem prático do meu método. Por quê? Tem muito educador financeiro dizendo que o que você precisa é ganhar mais. Sim, eu te digo que começar por aí não é bíblico. Porque se você não for fiel com pouco que passa nas suas mãos, ganhar mais só vai fazer você cavar mais um buraco. Sim, quantas vezes você já não ouviu pessoas que cada vez que ganhavam mais, gastavam mais? Cada vez que ganhavam mais, estavam com maior descontrole financeiro. Faz sentido para você? Escreve para mim aqui, ó. Que isso que eu tô te falando é prática mesmo, vê? Lembra aí na história de alguém que você conhece, ou pode ser com você mesmo. Escreve para mim aqui que faz sentido para você. Aproveita, já dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no YouTube se você não está inscrito, tá? E depois não esquece de ir no Instagram e seguir a gente, @cristãorico, tá bom? Lembrando aqui, a gente está quase finalizando essa aula, tem mais um pouquinho, vou passar rápido aqui o conteúdo para você. É claro que você deve sim buscar aumento de renda, não tenho dúvida disso. E eu falo muito nisso, lembra das aulas dos talentos, já teve aula aqui de como aumentar renda. Se você não assistiu, assiste.
E isso eu ensino de uma forma mais profunda para os meus mentorados. Mas eu quero que você entenda que existe uma ordem para isso. Lembra, Deus se agrada com o processo, com ordem, temor e obediência. O processo de Deus deve ser seguido. Se Deus estabelece um bebê gerado em 9 meses, não adianta você falar, eu quero um bebê em 3 meses. Você não vai fazer, porque existe uma ordem de Deus, existe um processo. Você vai falar, eu quero 9 mulheres, em um mês o cientista vai falar, eu vou fazer um bebê. Não faz, porque Deus já estabeleceu a ordem do processo, é uma mulher e 9 meses. Então, entenda aqui que nosso Deus é um Deus de ordem. E eu quero que você anote essa chave aqui para, na sua vida financeira, se transformar. Essa parte de otimizar suas despesas e gastar com propósito vem sempre em primeiro lugar. Eu não estou falando aqui em cortar tudo, não. Eu estou falando em otimizar, em boa mordomia, aplicação de princípio. E se você quer aprender mais, a fazer mais com menos, eu vou te falar uma aula ao vivo, na aula de reforço 1, tá? Da Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que vai ser no sábado, às 17h07. Não vai ser amanhã, mas vai ser no sábado, que vai ser uma aula sem reprise, vai ser a aula de reforço com um conteúdo bônus, que eu vou dar uma ferramenta prática para aplicação do princípio da boa mordomia. Você precisa ficar ligado nas aulas no grupo do WhatsApp, porque nenhuma aula de reforço vai ter reprise. Por quê? Porque essas aulas eu dou um conteúdo bônus e aí eu vejo exatamente quem é super comprometido e quem não é, tá bom? As demais aulas da Semana Cristã ficam gravadas por um curto espaço de tempo. Importante você ir até o fim, isso mesmo. Vai até o fim, começou, não para mais. Ótimo, maravilha. Vamos seguir aqui, que eu quero que você tenha entendimento disso. Outra coisa importante que eu vou te mostrar também na segunda fase da Semana Cristã é a importância de ter metas para você saber para onde você quer ir. Sabe aquela história que eu já falei aqui para você? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Imagina você saindo da sua casa agora ou saindo da onde você está. Você vai para onde? Não sei. Então, se você não sabe para onde vai, você está indo para qualquer lugar, você não tem meta. E às vezes é assim que você está levando a sua vida financeira. Ter clareza de onde você está e da sua rota financeira, isso é muito importante. Também vai ser objeto de uma das aulas da Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças. Rota financeira, passo a passo que você deve seguir. Mas eu já estou te preparando aqui para o que vem pela frente. Porque você deve estar nesse momento falando, ai, doutora, você só fala da Semana Cristã. Eu te disse que essas aulas aqui do Intensivão, elas são uma preparação para a segunda fase desse evento, que é a fase mão na massa. E se você não tivesse esse entendimento que eu te passei aqui da boa mordomia, você teria dificuldade na segunda fase. Era importante, eu estou aqui te preparando. E muita gente me pergunta, mas doutor, então me diz, como saber se você está administrando bem o pouco que eu tenho? Como saber se eu tenho que começar aqui administrando bem um pouco? Como eu sei se realmente eu estou sendo bom mordomo ou não? Uma das melhores perguntas para responder isso, sabe qual que é? Eu vou te fazer agora. Anota aí essa pergunta. Ela é chave, viu? Respira comigo. Respira, porque a aula é forte. A aula é forte e reveladora. Respira comigo, estamos quase terminando. Gás aí. Você administra seu dinheiro para satisfazer os seus desejos ou com um propósito? Pergunte-se nesse momento. Você administra seu dinheiro para satisfazer os seus desejos ou com algum propósito? Eu quero saber se você entende isso, tá? Eu quero saber se você entende muito bem isso que eu tô te falando. A equipe já colocou aqui. Responda para mim.
Você administra seu dinheiro para satisfazer seus desejos ou com propósito? Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, quando a pessoa está endividada ou com problemas financeiros, ela entrou na dívida porque não tinha um propósito, com o pouco dinheiro que passou pelas suas mãos. Quando você não administra bem um pouco, Deus não te manda muito. Essa pessoa desperdiçou uma semente com algo que não tinha propósito. Deixa eu te explicar, dá por exemplo. Por exemplo, se você vai no supermercado, que é algo mais bem comum, e aí você faz uma compra. Ou, por exemplo, você vai no supermercado e você não leva uma lista. Aí você começa a desperdiçar. Esse dinheiro vai fazer falta em outro lugar. Ou numa compra maior, você decide comprar sua casa financiada com juros, mas depois muda de ideia porque resolve morar em outro lugar, porque esse financiamento tinha 20, 30 anos. Então, ou então depois que você compra, que você percebe que não cabia no seu orçamento, porque outros imprevistos aconteceram. Aliás, a compra da casa própria é uma das grandes causas de endividamento, e eu falo muito sobre isso com meus mentorados. Se você quer comprar a sua casa própria, eu te dou maior apoio. Vai firme. Eu só não apoio fazer sem planejamento. Eu só não apoio você ser escravo do seu financiamento. Tem que ter as finanças controladas, porque isso vai sair muito caro para você e pode custar a sua paz financeira se você não priorizar resolver isso. E tudo isso por quê? Sem propósito, com o seu dinheiro e ainda com enorme facilidade de crédito que muitos têm acesso hoje, você gasta de uma forma inconsciente e deixa o desejo falar mais forte que a necessidade. O desejo fica mais forte do que o propósito. E nesse caso, sabe qual é a consequência de você desperdiçar as sementes que Deus coloca nas suas mãos? A dor da dívida, a dor dos problemas financeiros. Quantas pessoas já não fizeram compras e depois se arrependeram? Lembra aí comigo, quantas vezes você já não comprou alguma coisa e depois se arrependeu? O carro, a casa, tô falando exemplos grandes, ou então às vezes as pequenas coisas, gastos cotidianos, e depois você se arrependeu. Pensa comigo, hoje mesmo, às vezes, você foi pelo desejo e se arrependeu depois, e aí depois vai falar, nossa, mas o dinheiro não para na minha mão. Olha só. Como diz o salmista, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu preciso te alertar hoje, que se você deixar o desejo ser mais forte do que o propósito nas suas finanças, o dinheiro vai fazer falta em algum lugar e as consequências virão. A dor da dívida e os problemas financeiros. Isso mesmo. Tendo um propósito bem definido do que fazer com o dinheiro que Deus coloca em nossas mãos, por exemplo, eu vou empreender, ótimo. Já avaliou os riscos? Quantas pessoas você vai servir? Tá? Então, saiba o seguinte, que não é para você ficar parado não, mas para você ter entendimento que você precisa administrar a sua vida financeira como se o recurso que está na sua mão não fosse seu. Maior não é aquele que tem mais servos, mas o que serve mais pessoas. Isso é importante. A gente já falou aqui em lei da servidão. Olha só, a gente fala assim em ganhar mais, mas você precisa antes fazer a boa administração. Jesus já disse aqui também, se quiser ser o maior, seja o servo de todos. Aqui está a lei da servidão, outro princípio bíblico. E se você tiver propósito com o seu dinheiro, em poucos dias ou meses, você não será mais um escravo do dinheiro. E vai conseguir fazer ele trabalhar para você e para os propósitos de Deus. Então, eu quero voltar aqui para te falar sobre o que eu já falei antes, que eu quero que você tenha muito forte isso.
Da parábola dos talentos, Deus dá conforme a capacidade de cada um. Para te dar um entendimento adicional disso, você já ouviu falar que os ricos ficam cada dia mais ricos e os pobres cada dia mais pobres? Agora você entende que até essa frase é bíblica. Por quê? Deus vai te dar conforme a sua capacidade de administrar. E tem gente que fica muito pedindo cada vez mais dinheiro para Deus, ora por dinheiro. Mas será que você sabe administrar? Muito se fala sobre confiar em Deus. Muita gente acha que não deve se preocupar em administrar bem os recursos que Deus confia em suas mãos, que Deus vai dar um jeito, porque tudo é dele, tudo está nas mãos dele e ele está administrando tudo. Mas não é bem assim. Essas pessoas esquecem que Deus já confiou essas coisas em nossas mãos. E o que ele quer saber agora é: qual o limite que ele pode confiar a você? Muito se fala em depositar confiança em Deus, e eu acho isso fundamental. Fé, com certeza, fundamental, importantíssimo. Eu confio em Deus, senão eu não estaria aqui hoje. Porque eu sei o tamanho que eu vou ser cobrada perante a capacidade que ele me deu de administrar. Meu talento foi dado e eu vou ser cobrada segundo a minha capacidade. Eu já tenho entendimento disso. Mas hoje eu quero abrir seus olhos, tirar essa venda de você. Mas será que Deus pode confiar em você? Será que você é digno de confiança do que Ele colocou nas suas mãos? Será que como é que você vai estar com Ele na prestação de contas das sementes que Ele colocou em suas mãos? Pensa nisso. E escreve aqui também, eu quero que você escreve isso forte. Uma das melhores formas de confiar em Deus é demonstrando que Ele pode confiar em você. Que você é digno de confiança. O que você precisa entender é que eu não estou aqui para... Nossa, a doutora está aqui colocando na minha cara porque eu tenho problema com dívida, porque eu não sei administrar. Eu sei que isso pode estar doendo agora. Eu entendo você. Eu já estive nessa situação. Antes de ter o entendimento que eu estou te passando agora. Mas você precisa entender que Deus é pai. E um bom pai não é aquele que dá de uma vez para o filho tudo o que ele quer. Não. Porque o carro que o filho menor, incapaz, recebe, está pedindo, pode ser uma arma na sua mão que vai lhe causar morte. E o filho pode não estar preparado, mas quando o filho for capaz de administrar aquilo, o pai vai dar. Então, quanto melhor administrador você for, mais ele vai colocar em suas mãos. Faz sentido para você? Eu estou dando aqui 150% de mim para você ter esse entendimento nessa aula. O Senhor está dando discernimento, isso mesmo para você, porque é muito forte. Quanto mais você souber administrar, mais Deus vai te dar. Faz sentido? Maravilha, que bom. Que bom que faz sentido para você. Quanto mais capaz de administrar, mais Deus vai te confiar. Eu quero que você acorde para aquilo que você precisa mudar. Deus quer que você viva o processo. Ele quer te dar mais, mas você precisa ser obediente e começar a fazer parte do processo dele. Eu vou te confessar que sucesso verdadeiro para mim está na paz financeira. Não é simplesmente sair uma vez da dívida, pagar uma conta, não. Você já aprendeu aqui que a paz financeira está em viver o processo que Deus estabeleceu em nossas vidas. Porque a paz financeira está no processo de obediência. Porque a nossa vida ela não é como uma máquina que não acontece nada, acontece coisas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para os propósitos deles, para expandir o reino.
O processo está na obediência dos princípios, que é muito forte. E o princípio, depois que você aprende, você não desaprende, você sabe o que tem que fazer, você responde os problemas financeiros com base nos princípios. Quando você fica na dúvida, eu faço isso, eu faço aquilo, está ferindo algum princípio? Está indo a favor do princípio? Vamos em frente. Então, seja administrador do 1 centavo que passa pelas suas mãos. É isso que vai te credenciar a ter cada vez mais. E um desses processos que eu estou te falando aqui é, se você é um bom administrador, também é o princípio da multiplicação. Você precisa colocar em prática. A gente já falou em aulas anteriores do Intensivão sobre investimentos. E se você não investe, você não está cumprindo esse princípio bíblico. E muitas vezes as pessoas não investem, sabe por quê? Por medo. Mas o medo tem feito as pessoas enterrarem os talentos, como o servo inútil da parábola dos talentos. Quando você lê aquela parábola dos talentos e percebe que o servo tolo e infiel enterrou por medo, porque teve medo. Então, quando você teve esse entendimento que você não deve ter medo, você precisa entender, porque o medo tem feito as pessoas acharem que quem se preocupa em multiplicar vai para o inferno. Ora, quem se preocupa em multiplicar é o bom mordomo, é servo fiel. Porque você vai multiplicar, você está aplicando um princípio bíblico. Quem vai para o inferno são os tolos gananciosos que querem colher os frutos sem se submeter ao processo, sem aplicar a lei da servidão. O medo tem feito as pessoas caírem no engano do inimigo. Tudo que o inimigo quer é que você ache que cuidar das suas finanças não é algo importante. Tudo que o inimigo quer é que você continue nas dívidas, escravos, continue com brigas financeiras. É isso que o inimigo quer. Se você quer continuar assim, você está no caminho, não está no caminho de Deus, mas você está no caminho dele, do diabo. Então, por que dessa forma você fica travado quando você não cuida das suas finanças? Porque você fica sem ferramentas para cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Você não tem transbordo. Você não tem um novo na sua vida. Você vai ficar sempre orando por livramento e nunca para Deus abrir os caminhos para você fazer o que tem que ser feito. E Deus abre os caminhos. Muito foi feito, foi falado já sobre os caminhos de Jesus. Os caminhos de Jesus, eles nos mostram muitas ações que devem ser feitas. Tem muita gente orando por milagre, mas não querendo se submeter ao processo. Quando Jesus curava, uma das primeiras coisas que ele perguntava era: você tem fé? Você crê? Haja, abra o olho, ande. Partia da pessoa entrar no processo do milagre. Não simplesmente acontecia o milagre. A maioria das vezes necessitava de uma ação da pessoa. E eu espero que a partir dessa aula de hoje, você passe a ter mais consciência do que Deus quer para a sua vida financeira. E como começar esse processo de ter as finanças controladas. Pois você deve identificar onde na sua vida você não está sendo fiel e eficiente. Pode ser em algumas pessoas no gastar. Outras pessoas pode ser no multiplicar. Faz esse exercício agora comigo para você começar a agir, começar a escrever uma nova história. Eu não estou falando aqui que ele te prometeu te fazer rico, não. Eu nunca falei isso, de forma alguma, tá? Isso mesmo. O inimigo perdeu a partir de agora porque você está abrindo os olhos. Você está fazendo diferente agora. Você está tendo um novo despertar. Muitas pessoas, quando vê esse nome, cristão rico,
acham, é uma heresia, porque Deus não prometeu a ninguém ser rico. E é verdade mesmo. Ele não prometeu que ninguém ser rico. Mas o processo de obediência aos princípios, a prática da boa mordomia, te leva à criação de riqueza, porque o bom mordomo sabe multiplicar tudo aquilo que Deus coloca em suas mãos. E o nome Cristão Rico é justamente para chamar sua atenção, para você mudar isso na sua vida financeira. E em outras palavras, eu estou tentando aqui te falar que Deus quer que você comece a cumprir os princípios e ter as finanças controladas e que você respeite os processos que ele ensina sobre finanças na palavra. E quem fica bom em cumprir o processo da multiplicação acaba gerando riqueza. Sim, é uma consequência da obediência. Tudo tem consequência. Eu comecei essa aula te explicando que tudo tem consequência. A obediência tem uma consequência positiva da multiplicação. A obediência do processo do agricultor que joga sementes, que faz a sua parte, que cuida, que ara a terra, que cuida das sementes, vai ser a colheita. Faz sentido para você que quando você faz sua parte, você está vendo a saída agora, glória. A geração de riqueza é consequência da obediência aos princípios da boa administração. E isso é uma verdade, como eu posso falar aqui? Verdade verdadeira, para te acordar aqui nessa noite e falar, nossa, como ela está sendo redundante, mas é para te acordar e para despertar. O que é verdade verdadeira aí? Essa geração de riqueza vem da boa administração, com certeza, tá? Então, eu quero que você, nesse momento, pare de escutar a voz do medo e comece a escutar os princípios que ele quer que você aprende e pratica. Aí você pode, nesse momento, tá bom, doutora, mas eu ainda não entendi como eu começo a ter minhas finanças controladas. Então, passo número 1, sim. Seja um bom mordomo e procure a cada dia fazer mais com menos. Sim. Por exemplo, vou dar exemplos práticos para você. Eu preciso fazer atividade física. Vou observar no meu caso. O meu objetivo é me exercitar. Quais opções eu tenho? Eu posso fazer na academia do condomínio, posso fazer na academia do prédio, posso caminhar na rua. Qual eu vou estar sendo melhor mordoma do recurso? Pense como você pode fazer mais com menos usando os recursos que você já tem. Sim, a escolha não é você realmente tirar algo. Eu vejo muito um exemplo aqui. Eu já vejo alunos quando ele está aplicando a ferramenta que eu vou te ensinar na aula de reforço da Semana Cristã, na aula de reforço 1, eles acabam trocando, por exemplo, o plano de saúde, um mais caro por um mais barato, mas com os mesmos benefícios. Então, olha só a boa mordomia. O bom mordomo faz isso, tá? Outro exercício prático. Liste suas despesas e analise cada uma pensando assim. Essa despesa dá para cortar ou substituir de uma forma que faça igual ou mais com menos? Porque você precisa analisar se aquilo lá realmente, o que está te dando de consequência. Esse é sempre no raciocínio do bom mordomo. É isso que Deus espera de você. Ele quer que você otimize, não desperdice, use cada centavo que ele coloca em suas mãos. Segundo passo, comece agora a multiplicar esse 1 centavo que ele já colocou na sua mão. Comece a buscar por sabedoria financeira. Quanto do seu tempo e dos seus recursos você tem direcionado a aprender mais sobre finanças? Quando eu passei um dos concursos públicos mais concorridos no Brasil, eu sempre pedi a Deus sabedoria para passar. Eu não pedia simplesmente, eu quero passar, pois eu sabia que com sabedoria eu estaria mais completa, até para superar as dificuldades que eu teria naquele novo emprego.
Então, não adiantava só, eu quero passar. É que nem você falar, eu quero sair da dívida, eu quero pagar essa conta. Não. Não adianta você falar, eu quero pagar essa conta, eu quero resolver esse problema. Não, porque outros virão. Então, você precisa ter sabedoria para eliminar também os próximos que virão. E eu, no meu caso, eu fiz a minha parte. Eu estudei horas e horas, eu abri mão de coisas para poder adquirir a sabedoria que eu precisava para poder passar e continuar a minha jornada. Hoje eu vejo muita gente esperando sabedoria e o recurso cair do céu. Oração é importante, sim, você tem que orar. Mas lembre que é necessário orar e entrar em ação, fazer a sua parte. E sempre investir e ter mais conhecimento. Quanto mais você sabe sobre ganhar dinheiro, mais dinheiro você ganha. E mais uma vez, mesmo correndo o risco de ser repetitiva aqui, porque eu quero que você aproveite tudo no intensivão e não perca nada. Eu quero te convidar para participar da segunda fase do intensivão, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que vai começar e já é o maior evento online de finanças para cristãos do Brasil. É um evento fechado e gratuito só para inscritos. Você precisa estar dentro de um dos grupos do WhatsApp lá para receber o link da aula, tá? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se cristãorico.com/evento e também fique no grupo do WhatsApp. Você saiu ou você não está ainda? cristãorico.com/grupo. Aqui nessas aulas da primeira fase, eu estou mudando a sua mentalidade. Lá na segunda fase da Semana Cristã, nós vamos colocar a mão na massa, tá joia? Chegando aqui no final da aula, sim, quase no final da aula, essa aula incrível. Quem tá gostando da aula, quem realmente assim se despertou, escreve aqui para mim que se despertou, a ficha caiu. Isso mesmo, dá o seu curtir se você entrou depois. Curte aqui essa aula, compartilha com alguém que você conhece, que falou, olha, você precisa assistir essa aula, vai mudar você. E agora a frase da aula, anota aí. Vou falar agora. Ser fiel no pouco é fazer mais com menos. Isso mesmo. Frase da aula. Ser fiel no pouco é fazer mais com menos. Essa frase tem tudo a ver com o que eu te ensinei na aula de hoje. Assista também o documentário que foi ao ar. Aproveita porque ele vai sair. E também qual a novidade dessa segunda fase, que é diferente de agora, que a gente está tendo nesse evento. A gente vai ter uma comunidade fechada no Facebook, isso mesmo. Lá na comunidade você vai poder postar seus exercícios, comentar, para que eu e a equipe do Cristão Rico possamos te acompanhar na sua participação. Tudo isso para você ter a experiência única e completa nesse evento, porque eu estou aqui cumprindo o meu chamado e praticando a lei da servidão. Faça você a sua parte também. Hashtag, começou, não para mais. Mostre para você, eu me inscrevi nesse evento, vou até o fim, porque assim como você faz uma coisa, você faz muitas outras coisas. Eu quero aqui te servir e quero que você seja o início, veja e seja você o início da transformação financeira que você deseja, tendo entendimento que é necessário, você precisa ser bom mordomo, bom administrador das suas finanças. Repetindo a frase da aula, ser fiel no pouco é fazer mais com menos. Palavra-chave, mordomia. Sim, Masterclass número 1 da Semana Cristã vai ser divulgada às 9 horas da manhã nos grupos de WhatsApp. Aproveita também para botar em dia as aulas que você ainda não assistiu do intensivão, porque as aulas vão sair do ar, importante. Hashtag começou, não para mais. Vou até o final, exatamente, isso mesmo, vai até o final. Ser fiel no pouco é fazer mais com menos. Equipe, pode liberar o certificado, tô doida. Lista de presença, isso mesmo. Lembrando que a lista de presença é importante você assinar e escrever, colocar seu nome lá e palavra-chave mordomia e fique dentro do grupo de WhatsApp até o final, onde vai ser liberado o certificado
gratuito de participação. Vou deixar um vídeo aqui para edificar sua vida enquanto você pega a lista de presença. É isso, pessoal. Beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau. E recebi um valor de R$ 5.159,04. Um dinheiro que eu sabia que eu não tinha e veio nas minhas mãos e ajudou muito. Conseguimos quitar R$ 17 mil de dívidas. Durante o programa, eu consegui ter uma devolução de quase R$14. E isso deu uma alavancada na minha vida, deu um tempo para eu respirar. Fora que uma renegociação de financiamento, eu consegui baixar em quase R$50 mil os juros. Reduzir R$ 2.400 no ano, só nesse ano em que estamos, né? Outra coisa fantástica também com as dicas foi receber de volta dos bancos um valor de R$ 850, que eu nem sabia que eu tinha. Processo, consegui receber um reembolso do banco de R$ 4.883,45, onde eu me libertei de algumas dívidas, estou com 3 rendas extras. Eu consegui quitar uma dívida de 39.800 e uns quebrados por R$12 mil. E eu hoje, né, tenho uma renda extra, e essa renda extra, ela gera para minha família, assim, um lucro de mais de R$500 no mês. Esse quase R$6 mil. Eu consegui que 3 bancos restituíssem valores para mim que eu não sabia. No curso, eu passei a fazer uma economia de R$6.910, fazendo a mudança do meu plano de saúde, sem precisar fazer a redução dos benefícios. Eu resgatei R$3.877. Eu consegui resgatar mais de R$3.200. Passo a passo, e eu consegui quitar 11 dívidas, um valor aí de R$23.953. Eu consegui reduzir despesas, por exemplo, né, minha conta de luz, que era de R$145, eu consegui reduzir ela para R$64. E depois de 18 anos escrava, que eu posso dizer para você que é uma escravidão, escrava de consignado, um atrás do outro, hoje eu posso respirar todas as ferramentas. E hoje, com menos de 60 dias, eu estou aqui. Não me aguento de alegria para dizer. Eu paguei 2 agiotas que estavam me tirando a alegria de viver. Eu consegui devolver 10% do dízimo para o Senhor. Eu consegui adequar as minhas despesas ao meu salário. Eu consegui fazer sobrar dinheiro para investir. Hoje eu já sou uma investidora. Já conseguimos, em um mês de curso, conseguimos quitar 3 dívidas super atrasadas com pessoas físicas, conseguimos quitar uma dívida alta no supermercado, consegui receber do banco uma coisa que eu não sabia que tinha direito a receber, tá bom? Pagamos numa financeira, tá? Um boleto altíssimo, quitamos esse empréstimo nessa financeira. Quase R$12 mil de um financiamento que eu quitei antes da hora e que eu estava pagando juros abusivos. Isso aí foi só uma das pequenas vitórias que eu tive. Segui os passo a passo que a doutora Thalia ensinou, onde ela me deu uma dica extraordinária de uma dívida de quase R$100 mil. Eu corri no banco, negociei a dívida e consegui quitar essa dívida. Estou muito grata, doutora Thalia. Estou controlando de verdade as minhas finanças e fazer sobrar R$ 2.340 da sua renda todo mês, isso é fantástico. Saí do cheque especial, paguei
empréstimo pessoal, paguei débitos em lojas que estavam em débito há muito tempo. Hoje nós temos uma renda extra de mais ou menos R$600. Economizei R$20.561 e também consegui do banco 5.000 que eu imaginei que eu nem sabia que eu tinha direito. O Cristão Rico, ele é tudo de bom na minha vida. Ele me fez enxergar o caminho. Ele me fez ver que eu tinha o dinheiro, eu só não sabia como usar. E o Cristão Rico me ensinou isso. Obrigada, Cristão Rico. E eu agradeço à equipe do Cristão Rico. Eu agradeço muito ao Cristão Rico. Vamos lá em frente. Obrigado a todos do Cristão Rico. Então, eu só tenho a agradecer. É como uma vida sair dos olhos. É como diz a doutora Tayla, depois que você vê, você não desvê mais. Deus colocou a doutora Tayla e o programa completo do Cristão Rico para abrir a nossa mente, ao nosso controle financeiro, à luz da Bíblia, e nós só temos que agradecer. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Cristão Rico, pela riqueza de conhecimento. Deus abençoe. Eu quero agradecer, porque agora eu sei que eu estou no caminho certo, né? A minha vida foi totalmente impactada. E a palavra que me define é gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada, Cristão Rico.